estou aqui no Parque de Exposições, na Feira Soja 2024, e agora nós vamos aqui fazer um tour lá onde começou a história da soja, linha 15 de novembro. Vamos também até o Marco Zero, muitas pessoas que vão conosco aqui com a imprensa nesse ônibus para linha 15 de novembro. Daqui a pouco estaremos lá conhecendo os caminhos da soja, e o Marco Zero foi lá que tudo iniciou, foi lá que a soja foi trazida aqui para o Brasil, e nós vamos contar isso para vocês lá da linha 15 de novembro, nesse tour com a Feira Soja 2024. Urban Free. Foi com a prima dela buscar a semente para pôr numa garrafinha para que o pastor trouxesse ela. O site Lupa Notícias está aqui na linha 15 de novembro, hoje município de Ibiretama, mas que já foi Giruá, já foi Santo Ângelo, já foi Santa Rosa, e eu estou aqui com o pastor Odi Zonta, que vai tirar essa dúvida para a gente. Afinal de contas, linha 15 de novembro, onde foi instalado aí o Marco Zero, é Santa Rosa? É Ibiretama? Não, aqui é Ubiretama de fato, não é Santa Rosa mais. Já foi Santa Rosa, sim. Já foi Santo Ângelo, bem no início, né? No meio disso tem Giruá também. Mas hoje é um município novo, bem pequeno, e é Ubiretama. E temos uma alegria muito grande como município novo e ter a oportunidade de também fazer parte dessa história que honrosamente a FenaSoja trabalhou, criou a lei, defendeu o direito dessa temática, e a gente está muito paralelo ao trabalho juntamente com a FenaSoja, que está ajudando a gente a restaurar e reconstruir e marcar esse ponto zero, que vamos ter um museu aqui em breve, que era a Casa Pastoral, um castelinho que está no projeto juntamente com a FenaSoja de reconstrução, ou construção de uma réplica, essa é a palavra certa. Muito bem, então quer dizer que na época em que o pastor Lembauer trouxe a soja aqui para a linha 15 de novembro, naquela época era a linha 15 de novembro Ibiretama, era a linha 15 de novembro Santo Ângelo, era Giruá, ou naquela época era Santa Rosa, por isso Santa Rosa, o berço nacional da soja? Exatamente, na época, antes de Santo Ângelo, ainda tinha um outro nome aí bem primitivo da região, que era uma região, e depois virou município de Santo Ângelo. Isso tudo, então, desde 1915, onde a igreja começa aqui nesse lugar, com o pastor em 3 frentes de congregações que ele fundou e outras tantas que viraram paróquias também. Mas, de fato, ela passou, aí a gente poderia colocar tataravó, avó, bisavó, poderíamos botar esses termos dos municípios, né? Mas hoje ela é a caçula de toda essa história e ela está premiada com este reconhecimento do ponto zero do Brasil. Em qualquer GPS que você digitar ponto zero, você vai chegar aqui, ponto zero do soja no Brasil, você vai chegar nesse lugar. Em Ubiretama. Ubiretama, Rio Grande do Sul. Muito bem. O senhor mostrou para as pessoas que vieram hoje fazer esse tour aqui ao Marco Zero, no município de Ubiretama, na linha 15 de novembro, o senhor mostrou uma tábua, mostrou também, aliás, 2 tábuas, uma com uma frase bastante interessante. E aquela tábua tem quantos anos? Aquela tábua do celeiro onde vieram os primeiros grãos de soja dos Estados Unidos, da fazenda, segundo a gente entendeu a colocação da família, de Lembauer, ela é uma tábua que lembra aquele celeiro que foi desmanchado há pouco tempo. E essa tábua tem só na construção mais de 100 anos, fora o tempo que ela cresceu, né? E essa tábua foi nos presenteada como uma lembrança do celeiro de onde a semente que estava guardada foi posta numa garrafinha, um pouco mais de um punhado ou um punhado de soja, como o pastor Walter coloca, e veio junto na mudança, e o pastor com muita pressa correu para plantar
porque o ciclo era longo, já era tarde para o ciclo certo, e assim ela foi plantada neste lugar que estamos parados, onde então ela foi cuidada pela dona Helena, que era a esposa do pastor. O pastor tinha tantas paróquias, quem realmente cuidou da semeadura e regou e até colher foi ela, segundo as próprias netas, né? Então nós estamos aqui no local onde foi dado início a toda essa história de produção da soja no Brasil. Sim, em 2024 fazem 100 anos das primeiros grãos colhidos aqui neste lugar, que não deu mais do que um palmo, um pouquinho mais de soja no seu tamanho, porque foi plantado muito tarde, mas os grãos eram graúdos e as vagens eram bem formadas. Pastor, para encerrar, o senhor contou uma história ali que me chamou a atenção, né, que as pessoas, então, naquela época, quando o pastor Lembauer, ele trouxe os grãos da soja, as pessoas não conheciam, plantaram, germinou, deu frutos, né, ou sementes, que seja, não faz mal, mas as pessoas não sabiam o que fazer com a soja. Exato, foi até interessante o pastor Walter, o neto, contando isso para nós. Os celeiros estavam cheios de vários que estavam empolgados e com o incentivo do pastor, que ele era muito incentivador, e até que chegou o que fazemos com esse grão, né? E aí o pastor lembrou, puxa, eu tenho que ensinar como usar melhor isso. Plantaram, colheram. Sim. E não sabiam o que fazer com a colheita. Exatamente não, havia a ideia do solo ser recuperado, e realmente a folha, a legumosa faz isso. Mas daí foi então finalmente mais claramente explicado no início da história, que vocês têm que dar isso aos porcos, às vacas, aos vossos animais do pátio, e vocês podem tratar isso como um alimento muito especial. E aí foi se descobrindo. E aí eu tenho a história do meu pai. Quando eu era guri, o pai tinha um chiqueirão de porco e ele começou a tratar soja crua. Começamos a ter isso lá, era novidade. Isso era lá por 1970. E aí ele tratou uma chiqueirada de porcos novos e dava todo dia aquele soja cru, e eles comiam e cresceram bem, só que entortou a parte da fuça deles, né? E aí o pai, mas o que acontece? O que foi? Eu ia perguntar agora, mas o que aconteceu? Aí descobrimos que alguns diziam, é tóxico, cru não pode dar, tem que cozinhar ou torrar, que ela fazia mal na sua forma in natura. E aí a gente foi para a lavagem, para o trato cozido, o torrado, fazendo ração, e aí só cresceu e os porcos desenvolveram bem. Pastor, muito obrigado por contar essa história para a gente aqui e claro, né, esclarecendo as pessoas também sobre a soja, sobre o Marco Zero, município de Ubiretama, linha 15 de novembro. Muito obrigado mesmo e parabéns ao município de Ubiretama, parabéns a Santa Rosa, né, por esse Marco Zero da soja no Brasil. Muito apoiado pela FenaSoja, ela é a nossa base de ajustar ainda alguns pontos dentro da história toda, que ainda está se descobrindo muita coisa, né? Então o que eu falo é na base do que o pastor Walter falou, já escreveu, outros escreveram livros, e muita novidade ainda pode surgir sobre descobertas de história que está guardada nas gavetas de alguns fotos, ou então essa mesma congregação que lá em Santo Ângelo, no interior, tem a mesma história daqui.